Pois muito bem, microfones, câmeras funcionando, né? E estamos de volta aí depois de um longo inverno, na verdade, depois de nossas férias de fim de ano. E nós estávamos falando do sacramento da Eucaristia. Eu disse que ia tratar com um pouquinho de menos pressa, né? Menos pressa, Pigu. Porque é um tema que é importante tratar. Nós demos as impressões, nós demos as análises gerais do né, de qual que é a matéria e a forma. Né? A matéria, como nós dissemos em relação à Eucaristia, ela não é apenas uma, né? Não é apenas uma matéria, né? Mas são duas, porque é o pão e o vinho. E que depois da consagração, depois do momento da consagração na missa, a única coisa que permanece do pão e do vinho é o que a gente chama de espécie. Quer dizer, você olha lá no altar, você continua vendo pão. Se você olhar dentro do cálice, você continuará vendo vinho. Mas já não é mais pão, já não é mais vinho. É nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. E que a forma é a repetição das palavras de Jesus na ceia. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue que será derramado por vós. E aí nós mencionamos, né, que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia e, né, mandou que eles também repetissem isso, né? Por quê? 3 razões para a instituição da Sagrada Eucaristia: para ser sacrifício da nova lei. Válido lembrar que havia um sacrifício, né, do Antigo Testamento. Antes de Jesus havia o sacrifício de animais, né? Você tinha isso entre os judeus, né? Mas você tinha, entre outros povos pagãos, sacrifícios também de animais ou até sacrifícios humanos. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem aí o sacrifício definitivo. Então já não faz mais sentido nenhum tipo desses sacrifícios, né, para aplacar a ira divina. Não tem mais isso. Por quê? Porque o próprio Jesus se oferece ao Pai na unidade do Espírito Santo. Então não faz sentido mais esses outros sacrifícios. Todos eles já estão superados. Mesmo que seja uma religião pagã novinha. Então não faz mais sentido nenhum, ela já está atrasada. Então, todas elas, né, seja a moderna, que é, né, no caso aí ela é moderna, né? Vocês sabem, né, falou da Umbanda, a Umbanda é moderna. Eu acho que ela não tem 100 anos, se tiver tem 100 e poucos anos. Né? Ela é brasileira, diferente do Candomblé. O Candomblé não é brasileiro, mas a Umbanda é brasileira. E faz sacrifício ainda, está atrasado, né? Tá lá como, né, tá lá no Antigo Testamento, onde os povos pagãos e os judeus faziam, né? É lógico que aí a significação é diferente, mas é só para dizer que não há mais a necessidade de fazer esses sacrifícios, porque nosso Senhor Jesus Cristo já substituiu todos os sacrifícios. Ele se deu inteiramente, então ele é o sacrifício maior, não tem nada que possa alcançar. Né? E ele é memorial perpétuo, né, para sempre, né, da paixão e morte, um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Ele instituiu debaixo das espécies de pão e vinho, porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual, e porque era conveniente que nos fosse dado em forma de comida e bebida. Né? E eu fiz esse comentário, né, anteriormente, de que, né, não foi o trigo, não foi a uva, mas foi a uva processada, quer dizer, se tornou vinho. Foi o pão, foi o trigo que é trabalhado e se torna pão. Por quê? Porque aí você tem o trabalho humano. É que a gente está cantando, né, ou você está ouvindo, se você vai à missa, o canto de ofertório. Mas se você pegar a oração que o padre está fazendo, ele fala lá, pão, fruto do trabalho humano. Né? E depois de Adão, Deus
sempre coloca o homem para trabalhar junto. O homem colabora com a criação. Depois da criação do homem, o homem trabalha junto. E em nós, os frutos que a Eucaristia gera em nós, né? Conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. É um alimento. Então é um alimento sim. E ela produz, perdoa os pecados veniais, não os graves só a confissão, e preserva dos mortais. Produz consolação espiritual. E o que produz também, enfraquece as paixões, em especial amortece em nós o fogo da concupiscência. Isso para quem está ali buscando, comungando semanalmente ou tendo uma possibilidade de participar mais da Santa Missa, comungando mais vezes na semana. Aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com o desejo de Jesus Cristo, quer dizer, de fazer a sua vontade, e dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo, conforme ele mesmo disse em João capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nós já fizemos essa leitura de João capítulo 6 e eu bati nessa tecla para que a gente firmasse isso. Ele produz em nós seus maravilhosos efeitos quando a gente recebe com a devida disposição. Qual é a disposição que a gente tem que ter? Estar em estado de graça. Estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Aí você vai falar assim, não, mas Leandro, até a meia-noite, isso aí era a orientação que se dava, isso em 1900 e pouco. Hoje em dia, o jejum eucarístico tem de ser de pelo menos 1 hora antes da comunhão. Então não chegue comendo na igreja. Não coma antes, coma antes da missa, bem antes. Por exemplo, se você vai de manhã, toma o café, mas toma com uma antecedência. Porque você tem de estar em jejum eucarístico de pelo menos 1 hora. Até pouco tempo atrás eram 3 horas, mas agora é 1 hora antes da comunhão. E saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. Isso é muito sério. Porque aqui ele já está falando, tem umas outras partes que vão falar do nosso comportamento em missa. Eu queria que a gente focasse, falando da missa, muito mais no nosso comportamento. Ontem, a princípio, eu me irritei não falei nada para a pessoa, mas me irritei pelo comportamento do rapaz. O rapaz chegou de boné, bermuda, chinelo e sentando no banco como se estivesse sentado na poltrona de sua casa. Aquilo me irritou profundamente. Para eu não perder mais ainda a paciência e também conseguir prestar atenção na missa, eu fui para um banco da frente e não quis olhar para trás. Quando a missa acabou e eu estava indo embora, ele estava junto com a esposa dele e aí eu vi ele fazendo o sinal da cruz. E aí eu entendi o quão perdido ele estava ali. Porque ele fez o sinal da cruz com a mão esquerda. O sinal da cruz se faz com a mão direita. E é necessário, isso é como a igreja nos orienta a fazer o sinal da cruz. Com a mão direita, os locais. Ele parecia uma criança. Sabe quando a criança está aprendendo a fazer? Ela faz às vezes com a mão, faz com a outra. Não faz colocando a mão na cabeça, Ele colocava, ele pôs quase que só desse lado aqui, quase no coração só. E aí eu vi o quanto perdido ele estava, como católico, tá? Eu não sei se ele está perdido na vida, mas eu digo assim, perdido de entendimento, ele não tem a mínima noção. E aí eu saí de uma irritação que eu tinha ficado com ele, até para uma certa dó da pessoa, porque realmente ele estava desinformado. Ele não sabe, não era aquele tipo de pessoa que, e eu conheço gente assim, que vai para a igreja desse jeito, e quando você questiona, a pessoa fala assim,
Ah, mas você acha que Deus liga? Mas meu filho, ninguém está falando se Deus liga ou não. Nós estamos falando de você com Deus. Como você se coloca diante dele. Não é se, não, agora vai ser um pecado porque eu estou assim. Não, meu filho. Não é isto. Né? Porque se fosse isso, né, seria obrigatório que na sua casa tivesse não que é importante que tenha um local específico para oração, mas às vezes é o seu quarto, que é o mesmo local onde você se troca e tudo mais. E você não vai pegar e falar assim, agora eu vou colocar a minha roupa de missa para rezar em casa. Não. Não é essa formalidade, mas toda a roupa, todo o comportamento comunica. A forma como você se coloca comunica o que você está tentando fazer. Né? Se, né, bom, quem acompanha um pouco, né, de como se vende produto na internet e como as pessoas comunicam ali, dependendo de como a pessoa está, ela não consegue passar a mensagem. Né? Vai fazer diferença. Quer dizer, então comunica para aquilo e não comunica. Peraí, se eu estou sentado no banco da igreja e o meu corpo está todo arcado para trás, eu estou com as duas mãos assim, olhando como se estivesse assistindo a TV, isso não comunica? Né? Então comunica, lógico que comunica. Então tudo depende. Né? É necessário entender que você está comunicando algo. Né? E a gente, na hora, né, falei, putz, mas parece que a gente já sabe, né? Aí depois eu percebi que o rapaz sequer conseguia fazer o sinal da cruz. Então tem muito trabalho ainda para catequese. Tem muita coisa ainda para fazer, mas queria falar disso. Até porque se eu vou me aproximar da comunhão, eu preciso entender por que eu estou me aproximando dele. Né? Eu preciso entender em que estado eu estou. Ali não dá para fazer média. Diante da Eucaristia, não dá para fazer de conta que eu não sei que eu estou em pecado, porque Deus sabe. Eu vou receber ele e colocar ele dentro de mim. E o próprio São Paulo diz: quem comunga o corpo de Cristo em pecado, comunga a própria condenação. Aí é São Paulo que está dizendo, não sou eu. Então, acho que é um certo desleixo. A gente se arruma para tanta coisa e para a igreja de qualquer forma. Também, eu vim num domingo de boné na parte de cima onde eu fico. Pois é. Né? Você vai para a praia de terno. Recentemente, aquele não é cozinheiro, né? Chefe, o Jacan, estava muito bravo porque algumas pessoas estavam indo de bermuda para restaurantes chiques. Né? Então os caras iam com a roupa não sei o que e põe a bermudinha. E aí o restaurante falava, você vai ter que ir embora porque você não pode entrar assim. Restaurante chique. Restaurante você não vai pagar, né? Você não vai pagar R$ 200 para comer lá. Você vai pagar muito mais. Né? E os caras estavam bravos, querendo processar, né, não sei o que e tal, e o restaurante não voltou atrás, disse que esse é o procedimento, é a forma como tem que se entrar no restaurante, né, e deu briga, deu processo e tudo mais. O Jacan ficou muito bravo. O que ele fez? Ele fez um vídeo entrando de terno dentro da água da praia. Né? Aí eu olhei, aí pensei, agora tá o pinguim, né, igualzinho. Mas por quê? Porque comunica. Aquilo comunica. Eu vou vou entrar na água tal, que é aquele sotaque francês dele, né? Que ele precisa de legenda, mesmo falando em português. E ele entrou na água. Por quê? Porque ele estava irritado. Ele falou, pô, tem lugar para as coisas. Então, quer dizer, você não entra de terno na praia. Né? Você não entra de bermuda na igreja. Alguns padres não colocam aviso. O meu pároco coloca, se vocês forem lá na Nossa Senhora Aparecida, vocês veem que tem
o aviso, né? Falando de como é que é para a pessoa entrar, que não é para entrar bebendo, alguma coisa. Tem toda a orientação lá. Né? Então, tem tudo isso. O que é estar em estado de graça? Ter a consciência limpa de todo o pecado mortal. Quer dizer, se eu estou num pecado mortal, eu me confesso. Né? E quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar. Porque para quem está em pecado mortal, não basta o ato de contrição perfeita. Quer dizer, não basta eu estar verdadeiramente arrependido que eu cometi o pecado e aí em oração apresentei para Deus. Não. Eu tenho que confessar o meu pecado. Sem a confissão, eu não posso comungar. Né? Então, se eu estou em pecado grave, eu preciso confessá-lo. Não é, não, mas eu já sei, eu estou verdadeiramente arrependido. Amanhã me confesso, vou comungar hoje. Não faça isso. Você ainda está em pecado, não comungue. A gente pode pegar aquela parábola das damas, né? Porque a gente vai falar as noivas, né? As damas que levavam as lâmpadas acesas e elas tinham ali o gás. Sem aquele gás é sem a graça. Então elas não podem entrar. Vocês veem que ela vai buscar e não tem, aí depois ela não consegue mais entrar. Né? Então, para entrar para ver o noivo, tem de estar com aquilo aceso. Não está aceso, não pode. Ok? Mais para frente a gente reflete um pouco mais sobre essa questão do estado de graça. Até dá para falar agora, né? Porque, assim, deixa eu até ler aqui o que fala, né? Porque aqui não basta só, né? A igreja ordenou em sinal de respeito a esse sacramento que quem é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. E quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não receberia a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio. Quer dizer, eu estou colocando o que é puro no lugar impuro. Né? E incorreria em sentença de condenação. Coisa séria. Mas é importante dizer que o estado de graça é a graça do Espírito Santo. Né? E aí vem uma exortação. O estado de graça é um momento que eu, estando arrependido porque sou um pecador, apresentei o meu pecado e fui perdoado. Ok? Todo mundo foi perdoado, confessou, foi perdoado. Mas isto não me torna bom. Para vocês dá para falar assim com mais tranquilidade, porque não é quem está chegando agora na igreja. É necessário que se tenha essa consciência de que nós não devemos nos considerar bonzinhos. Bons. Não, nós somos pecadores, então nós somos maus. Ah, mas eu quero fazer o bem. Que bom. Por isso, você tem que ter este comportamento de arrependimento sempre. De compreender. Né? Se depender só de mim, era só miséria. Se tem algo de bom, é graça de Deus. Algo que Deus colocou. Puxa, mas você é tão legal, mas você é tão assim. Então, foi Deus que pôs. Porque se dependesse de mim, era só miséria, besteira. Quando a gente escuta de um São Francisco de Assis, o pessoal conversando com ele, dizendo que é mais digno do inferno, na nossa cabeça você fala assim, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque eu estou olhando apenas com o olhar humano. Numa consideração comum. A gente não vai ficar chamando as pessoas de ruim. No natural, você fala, não, aquela pessoa é uma boa pessoa, aquela pessoa é uma pessoa honesta, aquela pessoa é uma pessoa decente, uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa. Mas é necessário que se tenha consciência de que, como pecador, eu não sou bom. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele, do dia 26 de maio. São Felipe Neri batia a mão na cabeça e dizia, eu não sou um homem de confiança. Esse homem chegou a ter o coração dele de tanto amor por Deus, cresceu e estourou um osso da costela.
Ele não teve aquele problema lá do barbeiro que pica, né, a pessoa e o coração cresce. Não. O dele foi porque o amor dele era muito grande. Né, quebrou a costela, de tanto que cresceu o coração por amar Nosso Senhor. E o homem batia a mão na cabeça e falava: não sou um homem de confiança. O que é isso? É reconhecer as suas misérias. Eu não sou uma pessoa boa, mas Deus faz a sua graça. Puxa, me confessei. Então, né, Deus pode, né, porque pelo menos eu preparei a casa, varri o chão, deixei, né, arrumadinho aqui para a entrada. E aí ele vem, né, e aí vocês viram, né, que recebe Jesus, mesmo em pecado, mas não recebe a graça. Não, você vai receber a graça. Então, precisamos ter essa consciência para a gente não ficar igual muita gente que se apresenta aí, muito boazinha, muito virtuosa, e às vezes não é nada disso. Aí o que acontece? Quando faz qualquer bobagem, começa a justificar os pecados como se ele tivesse feito alguma coisa por uma boa intenção. Não façamos isso. Então é importante que a gente tenha essa justa medida a nosso respeito. Ah, Leandro, mas eu posso reconhecer que eu tenho alguma qualidade? Bom, você tem a qualidade é sua. Mas ao mesmo tempo você precisa saber que foi Deus que te deu. A gente precisa se vangloriar delas. Em alguns momentos talvez seja necessário reconhecer. Aí a sabedoria humana tem que, né, facilitar para que você saiba a hora de dizer que você tem uma qualidade e na hora de ficar quieto, né? Mas aí é o treino, é a paciência, a compreensão, para não se exaltar, não façamos imagens elevadas de nós mesmos, né? E aí vamos lá. O que é o jejum eucarístico? O jejum eucarístico ele consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida. Né? Quem engoliu restos de comida presos aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. Né? É incrível falar um negócio desse, né? Porque é até talvez uma pergunta que passa na cabeça das pessoas: ah, mas e a pessoa que, sei lá, está com o resto de comida na boca, comeu, né? Comeu, não estava em casa, sei lá, comeu na padaria e depois foi para a igreja, né? Às vezes ficou alguma coisa, sei lá, então não tem problema nenhum. E quem não está em jejum pode comungar? Comungar sem estar em jejum, 1 hora antes. É permitido aos doentes que estão em perigo de morte e aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão de doença prolongada. Às vezes algumas pessoas não podem ficar muito tempo sem comer, né? Tem que estar alimentado. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático. Então, aquele pessoal, ou quando o padre vai visitar os doentes, a Eucaristia ali vai se chamar viático. Por quê? Porque ela o sustenta na viagem que eles fazem desta vida para a eternidade. Ah, mas quer dizer que toda vez que um enfermo receber ele vai embora? Não. Mas é uma preparação, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então ele está doente, está enfermo, está recebendo a Eucaristia na sua casa, no hospital. Mas é aquilo, né? Deus está ali fortalecendo ele. Como não se sabe, recebe-se o viático. Assim como eu expliquei que hóstia significa vítima. Que querem dizer as palavras saber o que vai receber. Quer dizer, conhecer o ensinamento com respeito ao sacramento e à doutrina cristã e acreditar firmemente em tudo que nós estamos dizendo aqui. E comungar com devoção, quer dizer, aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir. Aí, ó, como a igreja está falando que tem que ter modéstia no vestir. Né? E fazer a preparação antes e a ação de graça depois da comunhão. Quer dizer, conforme ali vai começar o momento da comunhão pós o cordeiro, já fazer as suas orações de preparação, né? Entrar na fila já em oração, da paz de Cristo depois, não na fila da comunhão. Né? Não ir conversar depois que já comungou. Eu já vi isso. A pessoa comungou e foi falar com não sei quem. Não é hora.
Não é momento. Né? O mais difícil, quem mais sofre, penso eu, porque algumas pessoas às vezes querem ir de um local para outro e comete esse erro de ir conversar, porque é amigo, ou dar abraço, dar paz, não é hora. Depois cumprimenta. Ninguém vai, mas não me cumprimentou naquela hora. Mas se me perguntar, eu falo, desculpa, mas Jesus era mais importante que você. Simples assim. Né? Agora, eu acho que quem sofre muito é músico. Porque o músico, o pessoal não dá comunhão antes. Aí não sabe se dá depois, aí dá durante. Aí o cara tem que comungar rápido e já voltar para a atividade. Não faz sentido isso. Né? Mas os padres não acham uma hora ideal e não esperam, e aí quando a música acaba, mas também a culpa também é dos músicos, porque eles acham que tem que cantar até a hora que o padre falar oremos. E não pode fazer 1 minuto de silêncio. Eu não entendo por que não pode. Assim como eu não entendo por que não pode ter música solada apenas. Só no violão. Não faz sentido. Não sei de onde tiram que não pode. Então, poderia dar antes de começar a missa? Poderia. Poderia. Poderia porque é permitido comungar diariamente e não assistir à missa. Só ir na igreja para comungar. Entendeu? Então poderia. Ou melhor, né? Porque às vezes não dá para o padre fazer isso para os músicos. Né? Porque quando o padre chega, já é o horário da missa. O que os músicos poderiam fazer? Assistir a missa antes. Assim ele presta atenção na palavra na hora que ele assistir e ele vai para cantar e para tocar, e aí ele fica focado na música, despreocupado, ele só fica preocupado com a hora que ele tem que cantar. Pá, 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 pá. Aí vira um serviço mesmo. Ministros da palavra, ele é obrigado, né? O ministro da comunhão ainda ele está assistindo a missa, mas o ministro da palavra, o leigo, ele é obrigado, se ele celebrar, a assistir a missa num outro horário, porque ele não celebra para ele. Então, né, se quando chamado o ministro para celebrar a palavra, ele tem de ir numa missa em algum outro horário, porque ele não celebra para si mesmo. Ele não é ministro, ele não é padre. O padre sim celebra para ele também, porque o padre celebra toda a celebração eucarística. O ministro não tem a parte eucarística, ele só distribui a comunhão. Então ele não pode simplesmente, celebrei a palavra e aí ir para casa. Não, ele não cumpriu o preceito dominical. E aí ele vai estar em pecado, né? Porque ainda é um preguiçoso. E inaceitável se um ministro da palavra chegar para mim e falar que não sabia. Aí eu vou falar, mas que ministro da palavra é você? O cara diz que sabe a palavra e não sabe a doutrina da igreja. Que palavra é essa que você sabe, meu amigo? Não, eu leio a Bíblia. Leu a Bíblia. Muito bom. Tá lendo mal, né? Porque ele tá achando que ele tá achando que ele vale. Quer dizer, ele tá achando não, ele vale tanto. Né? Um ministro da palavra, o leigo, ele vale tanto quanto, no mesmo nível de poder hierárquico, só não de financeiro. Mas ele vale tanto quanto um bispo ou esses apóstolos de igreja evangélica. Eu diria até mais, porque ele ainda distribui a comunhão, e na comunhão, diferente da Santa Ceia, que lá não é Jesus, é só a graça divina, por conta da oração feita pelas pessoas, mas ainda o ministro da palavra, né, distribui a comunhão, e na comunhão, que foi, né, consagrado em outra missa, foi consagrado numa missa, lá está Jesus, vivo e verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então ele vale mais que o Edir Macedo, né? Por exemplo. E em que consiste essa preparação antes da comunhão? Consiste em nos entretermos
algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós. Em fazer ato de fé, de esperança, de caridade, de contrição, de adoração, de humildade e desejo de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Caso você não tenha a experiência de fazer esse tipo de oração, estas orações você encontra em pequenos devocionários. Então tem lá, orações de preparação antes da comunhão. Tem lá. E tem também após a comunhão. Porque algumas pessoas também têm dificuldade de dizer, o que eu rezo depois que eu comungo? Né? Que é a ação de graças. Né? Consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós. Então quer dizer, a gente se recolhe, se ajoelha ali para falar com Jesus. Não é essa oração, não é a oração que a gente deveria fazer, por exemplo, no ofertório, de entregar às pessoas os pedidos, né, aquelas preces da comunidade, a gente também coloca as nossas, pessoais. Ali, ora, aí não, aí é um momento de relacionamento, é um momento de conversa com Jesus, é um momento que eu falo o quanto eu quero amá-lo, porque eu sei que Ele me ama verdadeiramente e eu ainda estou aprendendo. Então eu me apresento na hora da comunhão. Então por isso que renovo os meus atos de fé, de esperança, de caridade, né, de adoração, de agradecimento, de oferecimento, de súplica. Né, pedindo as graças necessárias para nós. Então quer dizer, são graças, né, e não coisas. Que me ajude a me santificar, a crescer na fé. Né, e por quem a gente é obrigado a orar. Te apresento isso aí. Então, a gente tem que se manter, né, nesse dia o mais possível recolhido. É claro que não é possível para todo mundo, porque tem as vidas, casado, tem filho e tudo mais, então tem as correrias, né? Mas tentar manter a paz, pelo menos de cabeça, o máximo possível, né, para poder e participar, né, cumprir os seus deveres de Estado. Aí, ó, os deveres de Estado, qual que é o seu estado de vida? Principalmente para quem é pai, mãe, tem filhos aí, é cumprir o seu estado de vida e ali tentar manter o tempo que dá, porque às vezes o filho pequeno tira a atenção mesmo, a atenção que for possível, né? Mas não deixe de levar seu filho para a missa. Não deixe de levar seus filhos para a missa. Mas faz barulho, mas chora, deixa chorar. Né? Se chorar muito, porque está muito calor e tal, aí sai um pouquinho ali, dá uma água, né? Tira a criança até para, né, às vezes dependendo de quanto chora pode atrapalhar as outras pessoas, sai ali, tá tudo bem, né? Toma um ar. Mas aí eu vou perder um pouco. O próprio Padre Birajara, ele fala: papais e mamães, eu sei que às vezes só vai dar para prestar 5 minutos, atenção 5 minutos, mas esses 5 minutos é onde a graça de Deus vai tocar vocês, porque Deus está vendo teu esforço. Então mantenham o esforço aí, tá bom? E depois, quanto tempo Jesus permanece depois que a gente comunga? Jesus Cristo permanece em nós com sua graça enquanto não se peca mortalmente. Com a graça, tá bom? Não pecou mortalmente, Jesus permanecerá com a graça dele em você, porque você está comungando. Então quer dizer, ali vai aumentando a tua piedade. E com a sua presença real, ele permanece em nós enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Fizeram uma análise do tempo de quanto, né, dentro do corpo o pão vai se desfazer totalmente. E é aproximadamente 10 a 15 minutos. O que você pode fazer? Ação de graças. Leandro, então o que eu faço? Fica de joelho até a hora do oremos, pô. Ou até depois do oremos. Não tem problema não. Vai lá e fale com Jesus. Faça a sua oração, ninguém vai reclamar. Não tem problema nenhum. Comungou, ajoelhou, levanta só depois que o padre falar oremos, ou depois do oremos. Mas ele está dando um aviso. Se não te interessa o aviso, né, então enquanto ele está fazendo, né, tá lá fazendo, você continua rezando. Se você não está preocupado, sei lá, se está na comunidade, nem a sua paróquia, vai rezando. Ninguém vai chegar e falar: olha, tem uns avisos, vai ter bingo. Dane-se!
Que é daí? Depois eu vejo isso aí, meu. Depois na porta vai ter alguém vendendo a cartela. Quer saber? O importante é nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Esse é o momento. Vai lá e reza, acabou. Então é isso. De 10 a 15 minutos. Dá para fazer? Dá. Em algumas igrejas dá para fazer um pouquinho, dá para ficar um pouquinho mais de tempo. Em outras é um pouco mais difícil. Né? Mas você fez pelo menos ali o momento, tenta comungar, né? Vai para a fila rapidinho, comungou. Você sabe que pelo menos 5 minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, você já vai ter ali. Que até dar comunhão para todo mundo, até terminarem de cantar, o padre terminar de arrumar o altar, até tudo isso daí, dá quase 10 minutos. Então já é uma boa. Né? Mas oremos. E aí vem, né? Muita gente não sabe, eu vou ler aqui. Né? Qual é o modo de receber a comunhão? Modo que a igreja orienta. Vamos lá. No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. É isso. Ou seja, é de joelhos na boca. Esse é o modo certo. Ah, Leandro, mas olha, às vezes eu vou na igreja e tá muita gente, não dá para ajoelhar. Ok, pode comungar de pé. Ah, Leandro, olha, mas eu fui numa igreja e vi que o padre estava só dando na mão, eu comunguei na mão. Tá bom, tá permitido. O leigo pode escolher se ele quer receber na mão ou se ele quer receber na boca. O leigo. Os padres não podem proibir a pessoa de comungar de joelhos e na boca. O padre está errado se ele não permitir. Por quê? Porque além de eu ter lido isso, está no catecismo. Está no catecismo de São Pio X. Não está no catecismo de 1992. É o catecismo. A igreja não mudou. A igreja não mudou a opinião. Né? A igreja não mudou a opinião ou a posição sobre o modo de comungar. O modo correto de comungar é de joelhos e na boca. Não dá para comungar de joelhos? Pode comungar de pé? Pode. Pode comungar, né, recebendo-o na mão? Pode, desde que você faça este movimento aqui. Se for canhoto é o contrário. E nunca de modo pinça, de você pegar do padre, né? O padre te dá e você fica fazendo assim. Não se comunga desse jeito. Né? E se comunga na frente do ministro, quer dizer, do padre. Esses dias eu vi, né? Tava o padre que é o vigário lá, e aí ele dando a comunhão. Aí a pessoa quis comungar na mão. Pegou certinho. Aí saiu. Mas na hora que saiu ele já bateu o nome da pessoa e fez assim: comunga. Agora. É na frente do padre. Não é saindo. A pessoa quer fechar a mãozinha e quer sentar lá e comungar. Não. É na frente do padre. Né? E aí, né, muitos de nós, você pode ir à fila com a mão para trás, mas na hora de comungar você põe a mão para frente, tá? Mesmo que você não vá comungar. Ah, Leandro, mas se eu fizer assim, será que o padre não vai achar? Então beleza, abaixa a mão, tá bom? E aí, recebe. Mas, repetindo, não é só o catecismo que diz. O Código de Direito Canônico, a última edição, também fala de comunhão na boca, que é o correto. E da possibilidade do leigo de comungar dessa outra forma. Exato. Pega para fazer maldade. Por isso que tem gente que, né, sim, tem que comungar na frente dele. E eu já passei por isso como ministro da comunhão. Estava dando a comunhão. A pessoa pegou e saiu. E saiu andando. Aí eu pedi para a moça para esperar e fui até a mulher lá no banco. Quando ela virou, ela se assustou, porque ela não estava esperando, né? Eu botei a cara e falei, comunga. Ela colocou na boca. Aí eu fiquei mais de 1 minuto olhando para a cara dela. Por quê? Porque como ela colocou na boca, não tem como, né? Vai pegar a saliva e o pão amolece.
Então mais de 1 minuto já amoleceu, não tem como depois pegar e colocar no bolso, esconder, não tem mais, já era. É só tentar tirar da boca, quebra, não vai dar. E aí eu fiquei de olho. Mas, e esses dias eu ouvi de um padre, então eu posso repetir, se você ver alguém pegando a Eucaristia para fazer maldade, você percebe que a pessoa está tentando sair da igreja com a Eucaristia na mão, você tem toda a liberdade de espancá-la e pegar a Eucaristia de volta e levar para o padre. Tá bom? Então tá liberado bater na pessoa se ela tentar roubar. É. Não, e eu não estou exagerando, tá, gente? Tá liberado. Então, esse pessoal que fica querendo fazer maluquice aí, tem que ficar com medo. Precisamos ter uns católicos brabos aí. Ai. Bom, aqui fala de outras questões, né? Como se deve segurar a toalha ou a patena. Patena é aquele pratinho que o acólito está segurando enquanto você vai comungar. O padre está com a âmbula, né? E ele está dando a Eucaristia, o corpo de Cristo. E você responde amém. Então, fica um rapazinho, fica o filho da Maísa, com a patena na mão, né, ali do lado, né, vocês veem que ele coloca sempre aqui, na altura da boca da pessoa. Por quê? Se cair, cai na patena. Né? Então é para isto, é para não deixar cair no chão. Então aí ele consegue recolher antes dela cair. Como é que a gente tem que engolir, tá? O mais depressa possível a hóstia e abster de cuspir. Né? Tem gente que tem mania de ficar cuspindo na rua. Então se abster um tempo de ficar cuspindo, né? Principalmente aqueles 10 minutos lá, que é 10 a 15 minutos que eu mencionei, que é o tempo para Eucaristia dissolver. E se a sagrada hóstia pegar no céu da boca? Você vê que tem umas perguntas bobinhas, mas é um negócio assim, e aí, o que eu faço? Enfio o dedo? Não. É preciso despregá-la com a língua, né? Nunca com o dedo. Por quê? Porque pode depois ficar resquício, partícula. E é válido a gente lembrar que em cada partícula está nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro. Como eu falei, não é cada pãozinho tem um Jesusinho lá. É cada partícula. Então, se tiver uma partícula bem pequenininha, se tiver bem grandona, está Jesus inteiro. Por quê? Está ele na sua essência divina. E como Deus é indivisível, ele vai estar inteiro. Você não divide Deus. Você divide o pão. Agora Deus você não divide. Então, não pegar com o dedo. Né? Deixar ela... Você despega ela com a língua. Né? A obrigação de comungar todos os anos pela Páscoa, na própria paróquia ou em perigo de morte. Né? Em que idade já começa a obrigar o preceito da comunhão? Ele começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições. Interessante porque ele não fala a idade 7 anos. A gente costuma dizer no mínimo 7 anos, ou a partir dos 7 anos, porque aos 7 anos a criança chega no que nós chamamos de idade da razão. Antes disso, ainda que a criança nega que fez algo, ela não está mentindo, ela está negando a realidade só. Ela não queria ter feito aquilo. E aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam? Aqueles que tendo idade para ser admitidos à comunhão e não comungam, ou porque não quer, ou porque não estão instruídos por sua própria culpa, peca. É que a gente precisa entender, né? Existem níveis de pecado, né? Pecado, existe hierarquia, aquele papo, né? A gente já falou dos 10 mandamentos aqui, mas é sempre bom relembrar. Aquele papo de, pecado é pecado. Não, é tudo pecado. Não, é tudo pecado, mas existe uma hierarquia. Então a pessoa, né, depende da ignorância, depende da situação. Igual que eu comentei do rapaz agora no começo, que provavelmente o rapaz vai na missa com a esposa, mas o cara não entende nada. Ele precisa ser completamente instruído na fé. Então, vamos lá. Né? Então, é no sentido de pecar, no sentido, né, até pecado de ignorância, nesse caso. Pecam igualmente os seus pais,
ou quem lhes faz às vezes, se o adiamento da comunhão se dá por culpa dos pais, né? E hão de prestar severas contas a Deus. Então, a criança já está na idade de fazer a primeira comunhão, vá para a primeira comunhão, né? Já está gostando lá da igreja, né? Igual a filha da Maísa com 4 aninhos já era filha de Maria. O meu sobrinho vai para a igreja, né? Ele, quando termina a missa, ele quer ir lá no altar, aí quer rezar, ele quer fazer, né, genuflexão, aí ele quer cumprimentar o padre. Aí chega em casa, e chega aqui, ele pega as imagenzinhas, quer brincar de fazer missa, né? Né? E aí ele quer brincar de missa. Né? E aí ele fala, viva Nossa Senhora, porque os padres não falam, ele faz a mesma coisa. Aí, ó, vai começar a fazer catequese, se já está na condição, pode, e tá tudo bem. Se não tiver, agora a paróquia tem pré-catequese, então já entra lá também e já vai participar. Então, é coisa boa e útil comungar frequentemente? Sim, é coisa ótima. Comungar frequentemente e até todos os dias, contanto que se faça com a devida disposição. Eu não posso tornar isso simplesmente, sei lá, né? Se fala tanto hoje em dia, né, de olha, quando você for tomar café, mesmo que seja um café curto, mas que você viva o momento, imagina para a comunhão. Então, se você tem a oportunidade de comungar todo dia, não vá simplesmente porque, né, virou a moda entre as pessoas da comunidade, agora nós comungamos diariamente. Não, eu vou porque eu creio nisso que eu estou vivendo, eu estou recebendo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E com qual frequência se deve comungar? Tão frequentemente quanto permite o conselho de um confessor piedoso e douto. Então, quer dizer, é sempre bom, se eu já tenho esse desejo de ir à missa todo dia, de comungar frequentemente, de me confessar com mais frequência, procurar um bom padre. Conversar com ele. Para quê? Para ele ver como é que está a sua vida espiritual no dia a dia. Para não se tornar simplesmente um ato de vaidade, ou só porque a galera, a turma está fazendo, então aí eu também vou. Para não ser simplesmente modinha. Tem que tomar cuidado para não fazer as coisas na igreja simplesmente por moda. Né? Eu comentava, né? Bom, eu acho que é normal, todos vocês sabem, se não sabem, saberão agora que todos vocês, muitas vezes, e outras pessoas, me fazem perguntas no celular. Né? E eu respondo com tranquilidade, não tem problema nenhum. Vocês sabem que eu não me oponho a responder as perguntas. Ontem a Sol me fez uma pergunta, me mandou, na verdade, um áudio, e que me preocupa, já que a gente falou agora há pouco da modéstia, da roupa e tudo mais. Tornou-se meio moda na internet de falar de modéstia, no sentido de roupas, pode essa roupa, não pode aquela lá, pode isso, não pode aquilo. Só que nós estamos chegando num ponto que está se exagerando. E eu nem estou querendo entrar no mérito se o que a pessoa disse está certo ou errado, mas eu começo a ter uma séria preocupação de nós começarmos a ir para um extremo onde a gente começa a ficar numa linha tênue de um puritanismo muito grande, e aí a gente começa a flertar com o Islã. E eu não estou exagerando, gente. Porque eu nem quero entrar, e eu não vou entrar nesse mérito de discutir sobre, né, porque o padre não sei quem, porque não sei quem falou de biquíni, falou de sunga, falou de... Não me interessa. Mas assim, começa a me preocupar de que amanhã vocês vão estar usando burkini, com burca, com as roupas do Islã. Porque eu acho não, essa é a minha, isto é uma opinião mesmo. Então, você não é obrigado a concordar. Agora é minha opinião, não é a opinião da igreja. Penso que existe uma caminhada que você precisa traçar, uma caminhada que você precisa fazer para você começar a entender estas questões da veste, as questões do comportamento, as questões do dia a dia, as questões de como eu vou ser como homem, como mulher, não sei o que, tal. E aí eu começo a definir o que realmente me cabe, o que eu percebo. E aí sim, tendo diretor também espiritual para bater um papo. Quando o negócio vai para a internet,
Mas não precisava ser na internet. Em outras épocas era na TV. E também nos grupos paroquiais, né? Porque a gente acaba montando as nossas turmas, pode ser os grupos de jovens, né? E outros grupos, né? De casais. E aí a coisa começa a ficar muito mais preocupado com esta questão moral. Na maioria das vezes o negócio vai para um extremo, né? E aí a gente começa a proibir de fazer coisas que não são proibidas, né? Começa essa discussão, isso aqui é biquíni, isso aqui. Daqui a pouco vai chegar o que eu ouvia, né? Então não tinha redes sociais. Começo de 2000 não tinha rede social. Mal tinha, e nem é em 2000, nem é em 99, mas uns 3 anos depois, vai, 20 anos atrás, aí você tinha ali um Orkut, um ICQ, um MSN. Né? Antes disso não tinha. E a galera teve uma época que até, não, faculdade do capeta. Aí começa a ficar tudo capeta. Então me preocupa esse tipo de postura. Né? Não quer, porque não é pra gente, eu entendi agora os 10 mandamentos, aí a gente começar a entrar na listinha do pode ou não pode. A gente sai da moral para um moralismo. Assim como, né, algumas pessoas começam isso, aí daqui a pouco a gente entra só numa etiqueta, porque aí também vai ter que, não, ó, porque você tem que comer assim, fazer assim, então, aí isso é etiqueta, isso aí tem, né, em alguns locais tem o seu valor, igual, né, igual o Jacan querendo que o pessoal não vá de bermuda pro restaurante dele. Mas quando o negócio vira, né, e tá descontrolado, na internet agora, né, a moda é sempre tratar destas questões, né, de moral. Eu não sei se o pessoal tem autoridade para isso. Eu não acho uma boa, né, mas tem gente que acha. Na semana que vem nós vamos falar, né, nós vamos continuar falando agora do santo sacrifício da missa e do modo de assistir à missa, né, que aí a gente vai falar da missa para valer. Mas era legal a gente dar essa retomada e falar de como comungar e tudo mais. É isso. Por hoje é isso. Né? Por hoje a gente vai nesse caminho aqui, com essa exortação, com essa minha preocupação com as redes sociais, que eu acho que estão exagerando. Não é gente pequena não, tá? Gente grande. Mas cada um sabe o que faz aí, né? E vamos lá. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.